Foram 13 finalizações do Cruzeiro, 4 no gol, contra 2 do Botafogo e apenas uma que fez o goleiro Anderson trabalhar. E você que assistiu a partida, o empate em 0 a 0 entre Cruzeiro e Botafogo no último domingo, deve ter ficado com a sensação de que a equipe de Minas Gerais não deu nenhuma chance para o Alvinegro, apesar que também não conseguiu marcar gol, né? E nesse vídeo eu vou te mostrar os principais motivos que fizeram você ter essa sensação. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender as equipes que entraram a campo, né? O Cruzeiro mandou Anderson no gol, William na lateral direita, no meio da zaga o Neres, Luciano Castan e o Marlon na lateral esquerda. No meio campo o Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva. E à frente Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gilberto. Um 4-3-3, né? Já o Botafogo, basicamente aquele time que a gente já conhece, né? Lucas Perry no gol, na lateral direita de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê, uma linha de 3, Júnior Santos, Eduardo e Vitor Sá, e na frente o Tiquinho Soares. Em tese, um 4-2-3-1, quase que um 4-2-3-1, claro que o Tietê tinha uma certa liberdade, tem, para se movimentar, para chegar um pouquinho mais à frente, mas dá para considerar que realmente era um 4-2-3-1. E o Cruzeiro propôs bastante o jogo, né? Teve mais a posse, o Botafogo decidiu esperar um pouquinho mais no seu campo para ir explorar os contra-ataques. Inclusive o Bruno Lage, na coletiva de imprensa pós-jogo, falou isso, né? Que quer melhorar, que a equipe controle o jogo mais com a bola nos pés, né? Mais com a posse. Ele identificou que o Botafogo controla bem o jogo sem ter ela, mas quer melhorar a equipe nesse quesito também. Mas retornando ao Cruzeiro, né? Citei que propôs mais o jogo e o Botafogo decidiu esperar, né? Só que, lembra do 4-3-3 do Cruzeiro? Quando tinha a posse, quando estava no campo de ataque, com paciência, o que o pessoal costuma chamar de organização ofensiva, esse 4-3-3 dava espaço para um outro sistema. Isso porque, confira com bastante atenção no campinho. Principalmente o Jussa, ele recuava um pouquinho, quase que entrava no meio dos dois zagueiros, para iniciar essa construção a 3, né? Isso dava o quê? Mais sustentação para os dois laterais, William e Marlon, que tem como principal característica apoiar, chegar ao fundo para fazer o cruzamento, né? Então, era esses três caras, Nery, o Jussa e o Luciano Castan, dois homens mais à frente, o Machado e também o Lucas Silva, e aí 5 caras dando esse peso lá na frente, né? Incomodando a última linha defensiva do Botafogo. Eram os dois laterais, que tem essa virtude, os dois atacantes que fechavam por dentro e mais o Gilberto, contra 4 caras do Botafogo, a última linha defensiva, né? Composta por de Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, né? O Botafogo que decidiu marcar a bloco médio realmente, com 2 linhas de 4, deixando apenas o Eduardo e Tiquinho fazendo a primeira pressão. E esse 3-2-5 do Cruzeiro possibilitou muitas coisas. A primeira, essa ultrapassagem dos dois laterais fazia corriqueiramente que os dois laterais do Botafogo ficassem expostos, porque fazia sempre um 2 contra 1, né? Então, pelo lado direito, Matheus Pereira e William forçavam a jogada em cima do Marçal, e pelo lado esquerdo tinha o Arthur Gomes e o Marlon, 2 em cima do de Plácido. E aí o Botafogo tinha que fazer o quê? Baixar ainda mais os seus pontas, né? Então o Vitor Sá acompanhava o William e o Júnior Santos acompanhava o Marlon, então o Botafogo em alguns momentos era obrigado a se defender com linha de 6 lá atrás, não porque queria, mas por circunstância do jogo, né? Pelo que o Cruzeiro apresentava. E aí batia 6 contra 5, né? Isso aconteceu algumas vezes, e quando um desses caras não acompanhava, né? Seja o Vitor Sá ou o Júnior Santos, tinha sempre aquele problema de ficarem 2 contra 1, né? E isso foi tirando o contra-ataque do Botafogo, porque não tinha velocidade para contra-atacar, né? Porque aí ficava Tiquinho, ficava Eduardo, que em alguns momentos tinham que voltar ainda para fazer a pressão nos volantes, no Machado e também no Lucas Silva. Então o Botafogo ficou sem válvula de escape. E aí você deve estar se perguntando, mas Vini, isso é muito pouco, né, cara? Porque
Aí só tá falando de caras perto da área, acho que isso não demonstra, né? Aí tá a peça, o ponto fundamental, a peça-chave. Lucas Silva, a partida que ele fez ontem diante do Botafogo foi excepcional, relembrando os velhos tempos dele, inclusive pela primeira passagem do Cruzeiro, com um estilo de passe que foi fundamental para isso, que é a diagonal longa. Então sempre que o Lucas Silva recebia, principalmente ali pelo lado direito, nesse 3-2-5, ele procurava bastante a diagonal longa. E o que é isso? É aquela virada de jogo para encontrar ou ponta ou lateral pelo outro lado, né? Então ele que recebia pela direita sempre buscava o Arthur Gomes ou o Marlon. Se ele recebia um pouquinho mais pelo lado esquerdo, aí ele procurava encontrar ou o William ou o Matheus Pereira. E esse passe era feito com muita velocidade, era uma bola mais rasante que impedia que o Botafogo conseguisse fazer a pressão, né? Então, essa acontecia várias vezes, o Lucas mudava essa bola de corredor, forçava esse jogo pelos lados, e isso foi dificultando também o balanço defensivo do Botafogo. E o que é isso? O balanço defensivo nada mais é que você tá com as suas linhas de marcação bem próximas e você tem que rodar de um lado para o outro para tirar os espaços com base onde a bola vai entrar, né? Então a bola tá entrando do lado esquerdo defensivo do Botafogo, os jogadores têm que fazer esse balanço, tem que correr um pouquinho mais para aquele lado para tirar os espaços. Entrava do outro lado, a mesma coisa, né? Então o Lucas foi peça fundamental na partida de ontem, principalmente para isso, para ter esses passes. E aí o Cruzeiro foi tendo volume, essa bola foi entrando, o Marlon foi fazendo ultrapassagem, foi fazendo jogada de 2 contra 1, chegava no fundo para fazer o cruzamento, a mesma coisa o William inclusive apareceu várias e várias vezes no primeiro tempo em cima do Marçal, talvez porque o Vitor Sá, imagino, né, na cabeça do Bruno Lage, talvez tenha sido a válvula de escape, mas o Botafogo realmente não conseguiu ter, não vou dizer que não quis, de fato o Cruzeiro não deixou, né? A gente tem que levar em consideração o mérito do Cabuloso, que teve realmente esse padrão, né, na partida realmente contra o Botafogo, e a bola entrou várias e várias vezes e o Cruzeiro conseguiu rondar a todo momento a área. E quando perdia a posse, né, quando o Cruzeiro perdia a posse, e aí seria o momento do Botafogo de contra-atacar, de ter válvula de escape, de conseguir incomodar, essa pressão pós-perda do Cruzeiro funcionava e funcionava muito. Então, o atleta do Botafogo recuperava a bola, um jogador do Cruzeiro já saía para pressionar esse atleta e os outros cortavam as linhas de passe, né? Então, os outros encostavam, né, colavam nos atletas adversários do Botafogo, né? E isso fazia com que o Botafogo tivesse que a todo momento rifar a bola, não tinha saída. Isso aconteceu várias e várias vezes, não só no primeiro tempo, mas na segunda etapa. É claro que faltou criar mais chances claras, né? O Cruzeiro ainda teve, nos acréscimos da partida, 2, 3 oportunidades, inclusive em jogada de cruzamento, ali nas costas, entre aspas, do lateral do Botafogo, seja do Diplastro, seja também no Marçal. Mas o volume do Cruzeiro foi muito bom, faltou realmente ter uma chance um pouco mais clara, né, ao longo da partida. Mas a gente tem que levar em consideração que, inclusive, o Botafogo é a melhor defesa do campeonato, enfim, digna de elogio. O campeonato que Adrielson, que o Lucas Perry, que o Marçal tem feito, apesar do Marçal ter feito uma má partida ontem diante do Cruzeiro, mas o campeonato que esses três caras e o Cuesta também estão fazendo é fora do comum, né? Então a gente tem que levar em consideração também. Claro, tem os méritos do Cruzeiro pelo volume de jogo que teve e também do Botafogo, que é a melhor defesa do campeonato. Isso não é segredo para ninguém, que é o time que, ao todo do Brasileirão, tem o melhor futebol, apesar de ter ido mal na partida contra o Cabuloso. Muita gente vai atrelar o mau desempenho do Botafogo à questão do Tiquinho, que saiu lesionado, a questão do campo, acha que o Botafogo teve uma intensidade de jogo abaixo do que vinha tendo, e também acho que o Botafogo geralmente tem uma intensidade abaixo em comparação com os jogos em casa, né? Se a gente analisar o jogo contra o Grêmio, contra o Santos, contra o próprio Cruzeiro, o Botafogo tem um nível de intensidade bem abaixo, talvez pelo campo, talvez por postura realmente, enfim, não sei. Mas isso é um fato que eu venho acompanhando aí do Botafogo fora de casa. E nem sempre é algo ruim, tá? Às vezes é algo bom você baixar um pouquinho a intensidade por conta de lesão, para poupar os atletas. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas assim, apesar de não ter sido um jogo brilhante, foi um jogo muito bom do Cruzeiro. Gostei bastante, principalmente de como conseguiu agredir o Botafogo e como conseguiu tirar talvez um dos pontos mais fortes da equipe, que seja essas transições, que seja os contra-ataques. Mas mesmo assim o Botafogo conseguiu um bom ponto fora de casa, né, um empate, e aumentou ainda mais a vantagem na liderança, né, aumentou mais um ponto, principalmente com a derrota de Grêmio, do Palmeiras
e do Flamengo. Beleza, rapaziada? Tinha percebido isso? Quero ver sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrever no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.